Olá, a gente começa agora mais um papo com o editor. O nosso convidado de hoje é Aloysio Corrêa da Veiga, vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Eu divido essa entrevista com a repórter Lavínia Calques. Eu sou Luci Ribeiro. Seja muito bem-vindo, vice-presidente. É um prazer muito grande estar com vocês para falar da justiça do trabalho no Brasil, não é? Porque, embora ela já tenha uma décadas de atuação no cenário nacional, mas ainda é um pouco desconhecida, não é, da sociedade como um todo. E a justiça do trabalho, desde 1946, que ela ingressa no poder judiciário contemplada na Constituição Federal, ela, desde então, vem atuando de uma maneira proativa, célere e, naturalmente, solucionando os conflitos de interesse entre capital e trabalho. Não é nesse imenso Brasil em que há uma desigualdade tão grande e que nós precisamos da atuação de um poder judiciário para que possa solucionar esse conflito de interesse tão caro para todos nós e pacificar a interpretação da lei no cenário nacional. E essa história da Justiça do Trabalho, ela é composta, não é, com uma divisão do Tribunal Superior do Trabalho, que é o órgão de cúpula da Justiça do Trabalho no Brasil, os tribunais regionais do trabalho, que são 24 tribunais regionais nesse imenso país, a primeira à 24, a 24ª região. A primeira região é o Rio de Janeiro, não é a minha origem, e a 24ª, o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul. E essas 24 regiões da Justiça do Trabalho atendem regionalmente todo o país, alargando a sua competência. E as varas do trabalho, que é o juízo de primeiro grau. Os juízos de primeiro grau que são distribuídos nesse imenso Brasil. E os tribunais regionais compostos de desembargadores. E a atuação da Justiça do Trabalho, ela se notabilizou no tempo com relação à questão da pacificação da questão social. Hoje, Ministro, deixa eu não, só fazer uma pergunta que o senhor já completa aí. Então, nesse cenário todo, né, o senhor mostrou aí que tem uma estrutura grande. O Brasil possui uma estrutura judiciária grande para atender as questões trabalhistas, né? Só que a gente está num cenário assim de muita informalidade, né, do emprego. Hoje, 35% da força de trabalho vem da informalidade. Nesse espaço aí, nesse modo de trabalho, tem ainda a chamada pejotização, né? Então, nesse cenário de informalidade e tal, a justiça do trabalho se faz mais necessária ou menos necessária? Esse é é, um primeiro ponto. O segundo ponto é que há muitas críticas sobre essa grande estrutura da justiça do trabalho. Muitos críticos dizem que as questões trabalhistas poderiam ser julgadas na justiça comum. Como é que o senhor vê essas críticas? exatamente, eu vejo a crítica como um retrocesso social sem precedentes. Não é? Porque, na realidade, a justiça do trabalho é uma justiça que tem uma especialização. Naturalmente, esses conflitos trabalhistas, eles abrangem uma série de atuações. O fato de hoje, não é, com a tecnologia da informação, com uma série de mudanças no meio ambiente do trabalho ou no mundo do trabalho, não significa dizer que não é necessário esse trabalho. Ao contrário, cada vez se torna mais necessário. E a pejotização, essas formas de alternativas com relação à prestação de serviço necessitam de uma solução, não é? Quando houver conflito. E é necessário porque os contratos que possam surgir com relação à atividade não retira a competência da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho não é justiça do contrato de trabalho ou justiça do emprego. A Justiça do Trabalho é justiça do trabalho. O trabalho que é a manifestação produtiva. Isso está na Constituição, no artigo 114, não é? Que estabelece que compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar, não é, os conflitos decorrentes de relações de trabalho. E relações de trabalho, ela é muito abrangente, muito ampla, não é? Embora às vezes
haja uma certa restrição da nossa competência por decisões judiciais, mas, na realidade, a importância da Justiça do Trabalho se faz até mesmo pelos números, não é, estatísticos que nós temos no Brasil. Né? São 3 milhões de ações trabalhistas anuais. Uhum. E, Nesse... ministro, o Não? senhor já defendeu algumas vezes, em falas públicas, né, que essas outras relações de emprego sejam regulamentadas por uma legislação específica. E no início do ano, o governo enviou ao Congresso um projeto de lei com normas para motoristas de aplicativo, que ainda não caminhou nenhuma das duas casas. Eu queria saber o que o senhor acha, desse projeto, se ele dá conta desse problema, se ele preenche esse vácuo, digamos Eu assim. me manifestei quando há lacuna da lei numa determinada atividade moderna, né, que haja uma regulamentação, até para se estabelecer quais são as diferenças do trabalho normal, daquele trabalho formal que nós conhecemos, regidos pela consolidação das leis do trabalho, e o trabalho em gênero, lato sensu, não é? Aquele do trabalho mais ampliativo. E a questão das plataformas, não é? E do motorista de aplicativo, isso é uma questão, não no Brasil, é mundial. É no mundo que há, naturalmente, uma certa controvérsia e um conflito de interesses com relação à atuação daqueles que trabalham em aplicativos nessas plataformas, não é? O que importa é exatamente que é preciso que haja uma regulamentação. O que é devido nesse tipo de atuação? É um contrato típico de trabalho, não é, regido pela consolidação das leis de trabalho, com subordinação, enfim. É um contrato tipo diferente. Alguns países já regulamentaram. Portugal, por exemplo, o Código de Trabalho português já regulamentou a atividade dos motoristas de aplicativo. Nós precisamos dizer o seguinte: é necessário que haja, em primeiro lugar, jornada de trabalho, limite de atuação no motorista de aplicativo. Eu não posso pretender que o motorista de aplicativo, porque pretende é, se locar nesse tipo de serviço, né, trabalhar 24 horas. Não é possível, até como segurança da sociedade, não é mesmo? Então é preciso estabelecer, primeiro, limite de jornada. Segundo, previdência social. E a previdência social é compartilhada, não é cooperativa. É necessário que todos contribuam para a Previdência Social e que também tenham acesso à Previdência Social. E a terceira seria seguro, né? Nós temos aí, no estado de São Paulo, as estatísticas demonstram que, pelo menos, há 2 mortes de motoqueiros por dia, né? Então, é E preciso o que... senhor acha que esse projeto que está hoje tramitando no Congresso dá conta desses 3 pontos que o senhor falou? Olha, daria conta desses 3 pontos, mas é preciso que haja vocação política, né? A vontade política de se regular. E o foro competente para isso é o Congresso Nacional. Não é? O Judiciário ele age na omissão, na lacuna. Uhum. Eu E preciso nessa desse. lacuna, na falta dessa legislação específica, né, para trabalhadores de aplicativo, os juízes do trabalho, eles precisam continuar se ancorando só na CLT? A CLT não é a única norma de regência para regular as obrigações, não é? As normas de regência são várias. Nós temos o Código Civil, temos a consolidação das leis do trabalho. O importante é que cabe ao juiz do trabalho decidir essas relações de trabalho, né? Cabe a ele decidir as relações de trabalho aplicando a lei de regência, não é? Se não é um contrato tipo de emprego, a lei geral é o Código Civil, Uhum. mesmo, enfim. Então, essas questões serão decididas à luz da norma de regência pelo juiz do trabalho, que é, naturalmente, aquele em que a Constituição, no artigo 114, define como competente.
Mas, na realidade, a história da Justiça do Trabalho ela tem movimentado e o acerto das suas decisões e o volume das decisões no Brasil ele é naturalmente significativo, de modo a entender que da necessidade de de um órgão do Poder Judiciário capacitado para essas questões. E hoje, naturalmente, todo o Poder Judiciário tem mudado a sua atuação para ampliar, não é, o acesso da, da, da sociedade à justiça. E esse acesso está se dando de várias maneiras, não é? Inclusive com um acolhimento pelo próprio Poder Judiciário. E a grande mudança da jurisdição nessa história é que, ao invés de o juiz chegar e proferir uma decisão, um ato, a sentença, como para solucionar o conflito, hoje o acolhimento tem trazido novas modalidades de solução do conflito. A gente vai chegar nesse ponto, ministro, mas Como eu ainda queria voltar um pouquinho ali quando o senhor falou que essa questão da regulação dos trabalhadores de aplicativos depende muito da vocação política, da vontade política, né? A gente viu que o governo mandou esse projeto, aí começou a movimentação, mandou com um pedido de regime de urgência, né? Para pular etapas e a questão avançar, mas aí recuou, tirou a urgência do projeto. Então, o senhor vê vontade política ou não? Esse adiamento já sinaliza que a coisa vai parar de vez. Olha, essa história, não é? É que, como eu estava dizendo, não for competente ao Congresso Nacional, não é? E a vocação é dele, a competência é dele para regular. É necessário regular? Me parece que sim, porque é uma atividade nova, uma atividade em que, naturalmente, nós temos uma série de questões que são peculiares a esse tipo de trabalho, não é? Como a locação, como a questão do bloqueio, não é? Por parte do operador, não é mesmo? De bloquear o prestador de serviços, de autorizar o prestador de serviços. Questões que precisam ser tratadas pela novidade, pela história. Porque, por exemplo, antigamente nós tínhamos trabalhos, não é? Que caíram, que não existem mais modalidade de trabalho. Mecanógrafo, por exemplo, não é? Isso, Verdade. não é mesmo? E havia uma legislação específica para tratar do mecanógrafo, inclusive com um intervalo para descanso diferente da jornada comum. Operador de telex, né? Vocês não eram nascidos, não é? O telex, Agora tem a é, novidade que os ônibus vão ter catraca eletrônica, pagamento em cartão. Daqui a pouco o cobrador de ônibus também some, né? Então pois as coisas é, vão se mudando, vão se alterando, né? a questão é exatamente o seguinte: toda a tecnologia e toda o progresso ele tem um destinatário, não é? Que é beneficiar o homem, não é mesmo? O Estado tem uma atividade, né? O Estado ele precisa contemplar e se organizar para promover a felicidade do povo na Terra. Essa é a função do Estado, Bonita frase, não é? poética. Não é? Não é mesmo? Essa é a função do Estado. E a função desses meios tecnológicos e da própria automação é favorecer o homem e não aniquilar com o homem, não é? Então, é preciso que nós tenhamos isso como conta de participação. Não é impedir a tecnologia, impedir o avanço tecnológico, impedir a própria automação. Mas é necessário que eu tenha como elemento de convicção que isso é para melhorar as condições do homem de vida na Terra, né? É, Ministro, pois não? você viu uma fala do presidente do STF, né, Luiz Roberto Barroso, num evento que foi um acordo, assinatura de um acordo de cooperação com o TST, que ele falou que é preciso um refinamento entre as posições do Supremo e da Justiça do Trabalho, principalmente no que diz respeito à terceirização. Isso porque, em alguns casos, ministros do STF decidiram de forma diferente a juízes do trabalho.
E eu queria saber, na visão do senhor, o que já avançou nesse entendimento, né, nessa parceria entre STF e TST, e o que falta ainda para alcançar consenso? Na realidade, quer dizer, o que nós e a vice-presidência, que ela tem um papel, uma competência, né, regimental para atuar, a vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho, e nós celebramos nesse período de gestão minha, desde 2023, acordos de cooperação técnica com diversas entidades, inclusive com o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal são compartilhamento de dados. Eu, por exemplo, respondo pela admissibilidade dos recursos para o Supremo Tribunal Federal, de modo que a vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho é a antessala dos recursos trabalhistas para o Supremo Tribunal Federal. E sou eu que tenho que examinar todos eles. E são 3.000 por mês, não é mesmo? E isso representa exatamente o seguinte: é preciso refinar exatamente isso. Compartilhamento de dados. E esse compartilhamento de dados é de toda a estrutura, não é? De modo a gente poder ter uma resposta mais tempestiva, mais rápida, não é? Para poder solucionar e o processo não ficar aguardando durante anos. E tem dado resultado já, não é? Sentido, não é? De êxito nesses termos de acordos de cooperação. Nós tivemos casos aí com empresas, fizemos um acordo de cooperação técnica, Tribunal Superior do Trabalho e a AGU, não é? Advocacia Geral da União, com a Petrobras, com Correios, enfim, com diversas bancos, diversas entidades que são, naturalmente, aqueles que têm uma quantidade significativa de processos em andamento no país. E isso para exatamente aprimorar a própria jurisdição, aprimorar a efetividade dela e dar uma coisa chamada concretude, que é o que nós pretendemos, né? Porque é uma via-crucis, né? A parte entra no juízo e vai receber quando, não é mesmo? Então tem que ser célere e tempestivo. E sobre essas divergências, ministro, sei que vocês estão já alinhando, né? Mas sobre essas divergências de entendimento mesmo, sobre sobre o que é uma terceirização lícita ou não, como é que está esse alinhamento? Os temas todos foram temas polêmicos a vida inteira, não é? E em matéria da Constituição, quem dá a última palavra é o Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal decide de uma determinada maneira e cria uma tese jurídica com força qualificada, não há o que descumprir, porque cabe a ele, cada um na sua competência, não é mesmo? Então, por exemplo, a autoridade máxima em matéria trabalhista no Brasil é o Tribunal Superior do Trabalho. E a autoridade máxima em matéria constitucional é o Supremo Tribunal Federal. Logo, quando o Supremo julga, nós aqui e toda a estrutura do Poder Judiciário cumpre como por força da decisão qualificada com força obrigatória. E não há, às vezes, vamos dizer assim, questionamentos com relação ao cumprimento das decisões do Supremo. A Justiça do Trabalho não descumpre as decisões de contrário, ao contrário, cumpre todas. Com relação à terceirização, é que é verdade. Os temas no Supremo Tribunal Federal concluíram pela adoção do entendimento de que é lícita a terceirização, quer na atividade fim, quer na atividade meio. Logo, terceirização é possível, tanto na atividade fim quanto na atividade meio. Na interpretação, muitas vezes, nós podemos chegar diante de uma distinção que tem que ser absolutamente fundamentado. Lógico, isso aqui não é caso de terceirização, isso aqui é outra coisa, não é mesmo? E a primazia da realidade demonstrar que existe uma situação jurídica que não se trata de terceirização. E é claro que a liberdade do juiz de julgar aí se encontra porque não está afetando a jurisprudência e os preceitos obrigatórios do Supremo e qualificados do Supremo Tribunal Federal. Ao contrário,
está exercendo a jurisdição e trazendo fundamental. Aí, essa é a grande questão. Fundamentadamente. Com fundamento. Olha, isso aqui não se aplica, não é isso. Nós estamos tratando de outra matéria, que não a terceirização. Uhum. Uma Mas, análise caso a Agora, caso, né? uhum. agora, essa é a questão que nós trazemos, mas jamais haverá descumprimento das decisões do Supremo Tribunal Federal. Ministro, agora vamos falar sobre o excesso de litígios trabalhistas no Brasil, né? O CNJ criou um grupo para entender um pouco essa questão. O senhor começou a entrevista dizendo que de 3 milhões de ações anuais é um número muito grande mesmo, né? E o presidente do Supremo, o Barroso, ele tem dito que esse excesso de litígios também afasta investimentos, né? Por que que no Brasil a justiça do trabalho é tão demandada? O porquê desses números tão grandiosos assim? Quando se fala em justiça do trabalho, a justiça do trabalho tem uma unidade. Quando nós falamos em justiça do trabalho, nós falamos do Oiapoque ao Chuí. Não é? É o Brasil inteiro, concentrado porque é verticalizada. Varas de trabalho, tribunais regionais de trabalho e Tribunal Superior do Trabalho. Então, esses processos concentram, e quando nós falamos nisso números, nós falamos no número Brasil. Agora, os demais ramos do Poder Judiciário, quando nós falamos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem um número enorme de ações, muito maior do que a Justiça do Trabalho. Os tribunais maiores, tribunais de justiça. Se pegar todas as ações, não estaduais, vamos ver um número assustador e juntá-las. Porque quando se faz a estatística da litigiosidade nos estados, se faz por estado. Quando se faz da Justiça do Trabalho, se faz de Brasil. E nós temos uma população de 207 milhões de habitantes, não é mesmo? Hum. É, 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 Mas esse número, esse alto número de litigiosidade na Justiça do Trabalho mostra uma certa, talvez, dificuldade de cumprir a lei, e é por isso que a Justiça é tão olha, acionada? muitas vezes, na maioria das vezes, é inadimplemento de obrigação mesmo. Parcelas da rescisão do contrato de trabalho, não é? A rotatividade no trabalho no Brasil é muito grande, não é? Porque não há uma estabilidade, uma garantia de emprego como regra. Então, o que acontece é que, muitas vezes, o que nós temos, efetivamente, são ações em que se discute é, pagamentos de parcelas da rescisão do contrato de trabalho. Não é? Claro, a dificuldade financeira muitas vezes leva ao inadimplemento de salários e coisas que tais, mas a regra geral é exatamente essa: parcelas da rescisão do contrato de trabalho. E isso não tem que ver com investimento, e nem isso vai inibir o investimento. Agora, por exemplo, você ia falar Eu alguma coisa? queria, emendar, ministro, sobre essa questão do alto litígio, mas também a Justiça do Trabalho é uma das mais eficientes, né, mais céleres, assim, para dar fim aos processos. E o senhor é coordenador do Sejusc, que é o Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, e o senhor fala bastante sobre isso, né, sobre a importância da conciliação. Então, eu queria saber se a conciliação é mesmo um meio eficaz para reduzir o número de ações na justiça e quais são, e se existem incentivos para as empresas e para os trabalhadores para buscarem esses acordos. Olha, é o que eu estava dizendo, de fato, o que nós precisamos ter em mente é que a melhor forma, não é, de solucionar uma desavença, um litígio, é naturalmente o entendimento. Não é? Isso, enfim, é uma das grandes conquistas de uma sociedade. Se eu consigo solucionar os meus problemas conversando, dialogando, é muito mais eficiente e eficaz do que uma desavença. Não é?
com questões e com consequências inimagináveis. Então, a conciliação é um fenômeno, é uma ciência que traz exatamente o empoderamento das pessoas em conflito para que elas possam ouvir e serem ouvidas. E com E os isso, números são bons do Sejux? Os há números, certeza, o o senhor êxito tem aí? tem sido fantásticos, não é? No ano de 2023, por exemplo, em termos de conciliação no Brasil, os Sejusques, houve naturalmente uma solução de conflitos com relação à conciliação, audiências de conciliação por esse Brasil afora, que resultou em 7 bilhões de reais. E esses 7 bilhões de reais de acordos celebrados, com recolhimentos previdenciários no valor de mais de 600 milhões. E, fora isso, é preciso entender o seguinte: é o empoderamento das partes. Elas que chegaram à solução do conflito, celebrando a conciliação, claro, com a mediação do Poder Judiciário. Juízes capacitados para atuarem nos sejusques, nesses centros judiciais de solução de conflitos, com a vocação para que haja o empoderamento da parte de ouvir e chegar a uma solução consensual. E esses valores foram trazidos em 2023, não é? Nesse valor, o que resultou também no encerramento de 122 mil processos. Não é só a atuação do Sejusc do TST, perdão, do Sejusc da Justiça do Trabalho, que é o Comitê Nacional da Conciliação no Brasil inteiro, resultou nesses dados estatísticos que são expressivos. E o Sejusc do Tribunal Superior do Trabalho, que nós criamos também, e que começou em fevereiro do ano passado, e até agora já foram 600 milhões de acordos celebrados. E já É, houve acordo. notável. Oi? E houve acordo, por Notável, exemplo. né? O resultado é Sim, bem pois notável mesmo. é dizer exatamente o seguinte: há solução, não só na Justiça do Trabalho, em todo o Poder Judiciário. Não é possível. E vou lhe dizer uma coisa: a litigiosidade, que eu estava dizendo, não é da Justiça do Trabalho, e não podemos acusar a Justiça do Trabalho de ser, né, o ápice do litígio. Ao contrário, nós temos em andamento no Brasil 83 milhões de ações. 83 milhões de De ações. ações em andamento no Brasil. Isso a justiça toda, Isso, TST, as não, todo varas, o poder, todo mundo. todo o poder judiciário. A Uhum. Justiça do Trabalho contribui nem com 10%. Isso é tudo, não é só trabalho, não. Não, não, é trabalho, Estado, eleitoral, Tudo. penal, enfim, todos Aham. os ramos do Poder Judiciário, Agora, federal. ministro, o senhor é relator de uma ação que está discutindo aí a aplicação temporal da reforma trabalhista, né? O senhor já tem uma expectativa de prazo Sim, para a sim. devolução do processo para ele começar a ser julgado? Porque esse processo é incidente de resolução de recurso repetitivo, para que nós criemos uma decisão com força de precedente obrigatório, para que nós possamos formalizar e definir e criar, naturalmente, a solução para que haja pacificação e a solução desse conflito e não haja mais divergências com relação ao entendimento, para que toda a sociedade possa ter uma previsibilidade de como é o entendimento trazido pelo tribunal ou na área trabalhista. E isso, naturalmente, demanda ouvir as partes, ampliar o debate, não é? Em audiências públicas e tal. O processo já para o segundo semestre já vai prosseguir para entrar em pauta. E Segundo deve entrar semestre, na pauta, o senhor Segundo só deve semestre. liberar ou o presidente do TST deve pautar também para julgar?
Eu libero já no início do segundo semestre e vai para o revisor. E em seguida vai Hum, para julgamento, uhum. Ah, tá. já na fase de Ministro, execução. ah, Ministro, existem números que mostram o tamanho dessa questão, assim, quantas ações vão ser impactadas por esse entendimento que vai ser uniformizado nessa ação agora, que discutem, né, a aplicação temporal da reforma. Olha, Existe esse mapeamento? é uma quantidade grande. Eu não tenho os dados de pronto, mas é verdade. Há uma litigiosidade grande em relação a esse tema. Uhum. E com isso, pacificando, já encerra essa essa litigiosidade, questão. essa questão. Ministro, só para a gente encerrar a entrevista, então, para a gente resumir assim para o nosso assinante, para entender bem o que é esse julgamento, a aplicação temporal da reforma trabalhista. O seu voto vai dizer o período em que as novas regras vão valer? Só resume assim didaticamente para a É, gente o que vai é, é, trazer. eu só não posso adiantar, naturalmente. Ah, eu queria. O tema em debate é saber exatamente essa questão. Se a reforma trabalhista, não é, ela protrai no tempo, ou seja, é, se ela se aplica aos contratos vigentes ou se aplica só àqueles contratos que surgiram pós-reforma. Esse é o grande tema em debate. Ah, Mas o que nós temos de efetivo é exatamente a história da solução dos conflitos por meio da conciliação. Realmente, eu sou apaixonado por isso, e entusiasta, porque tem demonstrado que retira o litígio, não é? E há possibilidade de solucionar muito mais rapidamente esses conflitos. Por exemplo, os termos de cooperação técnica. Com a AGU, nós tivemos, com relação à responsabilidade subsidiária do ente público, uma, mediante as ações do termo de cooperação técnica, a União ter desistido de mais de 15 mil ações que estavam em tramitação, esperando aqui decisões judiciais. E, fora isso, nós tivemos uma fantástica há pouco tempo, que foi com a Petrobras, o caso Petrobras-ANSA. Né? Em 2020, a Petrobras encerrou a fábrica de fertilizantes lá no Paraná. E, com isso, demitiu mais de 400 empregados. Demissão em massa mesmo. Ah, porque os fertilizantes entendiam que não havia, vamos dizer assim, é, vantagem econômica, na medida que a importação desses fertilizantes era muito mais econômica do que fabricadas aqui no Brasil. Amônia, ureia, que era naturalmente objeto da atuação dessas fábricas. A, a, Houve a paralisação, a demissão de empregados, e nós, num procedimento especial, uma reclamação pré-processual, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação civil pública para até que condenasse a Petrobras em dano moral coletivo. Nós uhum. assumimos numa reclamação pré-processual, com várias audiências de conciliação, foram, E terminou a conciliação chegando à solução, né? e a solução foi exatamente a reabertura da fábrica, não é, com a recontratação desses empregados que foram demitidos. Olha aí. Isso impacta na sociedade, porque os empregos indiretos que vivem em torno do projeto Fabril, de mais de 5 mil empregos indiretos. Olha Restaurante, isso. né? Ah, Hospedagem, enfim. Então, é uma fonte de solução das mais legítimas e das mais aconselháveis para a solução dos conflitos. E esse ano, por exemplo, todo ano, nós temos uma Semana Nacional de Conciliação. Paramos tudo durante uma e esse semana. ano vai ser quando, ministro? Já foi, em Ah, já maio. foi? Em Ah, maio. tá. E esse ano foram 1,7 bilhão de acordos celebrados Olha aí. só numa semana em maio. Né? Então, Tá realmente, ok. são
projetos que nós estamos realizando com a colaboração do Brasil inteiro nesse sentido, né? A moçada está correspondendo. Ministro, a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigada pela sua participação, pela sua presença, tá? O canal está aberto para o senhor voltar outras vezes, falar de outros temas relevantes para o Brasil, para o nosso assinante. Eu agradeço aqui a Lavínia Talks, que dividiu essa entrevista comigo, Léo Souza, que fez a ponte remota, e até um próximo papo com o editor.